hoje, como foi dito, nós vamos estar falando sobre moral estranha, que é o capítulo 23 lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos dizer que é uma das mais difíceis lições, talvez uma das mais difíceis de fato de ser compreendidas, e eu sinto isso ao conversar com muitas pessoas, porque algumas palavras que saíram da boca do nosso mestre parecem de fato contradições. Há de se ter, obviamente, um cuidado muito grande com as interpretações dos evangelhos, das escrituras, porque ali é toda uma linguagem figurada, alegórica, e sabemos também que houve alterações, modificações daquilo que Jesus escreveu, ou seja, daquilo que Jesus nos deixou, porque, afinal de contas, Jesus nada escreveu. Tudo aquilo que Jesus nos deixou era hábito, na época, passar de boca em boca. Ou seja, as pessoas iam passando adiante. E aquilo que Jesus ensinou só foi escrito depois de mais ou menos 40, 50 anos que Jesus já havia retornado à pátria espiritual. Acredita-se, inclusive, que o primeiro texto escrito sobre o ensinamento de Jesus teria sido através de Paulo de Tarso, ou seja, a sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Depois sim vieram os evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João. Há muitos textos apócrifos que, na verdade, alguns até anônimos, né, mas que não foram aceitos, né, e vetados no primeiro concílio ali de Niceia pelo cristianismo ortodoxo. Então, acabaram não entrando, na verdade, né, foram incluídos no canone do Novo Testamento, ou seja, não faz parte ali da Bíblia. Então, determinadas palavras, nós podemos dizer que realmente nos parecem estranhas, se interpretadas ali literalmente. Há uma certa desacordo, podemos dizer assim, da doutrina de Jesus, que era todo o amor, né? A base dos ensinamentos de Jesus, de fato, era o amor. Então, essas particularidades de idioma na época, né, levou-se também a essas interpretações equivocadas. Imagina, na época de Jesus, falava-se hebraico, aramaico, havia vários dialetos, depois foi transcrito para o grego, e depois do grego é que foi para outros idiomas. Então, muitas palavras tinham vários significados. Outras perderam o seu significado ao longo do tempo, dificultando ali chegar ou se aproximar daquela verdade que Jesus representava. Então, a hermenêutica é a área do conhecimento humano que lida com a interpretação de forma geral. E no caso das escrituras contidas na Bíblia, a hermenêutica vai interpretar esses textos que são chamados de textos sagrados. Então, para tanto, faz-se necessário um estudo aprofundado. Nós também precisamos conhecer a cultura, os hábitos, a história, o sentido real das palavras, né? E Kardec fez isso muito bem. Jesus, de fato, é um ser de amor, um ser de bondade, e os seus ensinamentos estão ali alicerçados nas leis divinas. Então, essas leis divinas, elas são perfeitas, elas são eternas, consequentemente, elas são imutáveis, ou seja, elas não mudam nunca, são sempre as mesmas. O nosso entendimento é que vai mudando de acordo com a nossa evolução. Então, essas leis, elas são constituídas, as leis divinas são constituídas das leis físicas e das leis morais. As leis físicas é aquilo que está ligado à ciência, ou seja, a física, astronomia, biologia, química. E as leis morais é aquilo que está ligado às questões de natureza, que vai nos auxiliar na nossa elevação, né, no bem a qual nós devemos fazer, ou seja, na nossa transformação e ascensão espiritual. O Espiritismo sendo de tríplice aspecto, nós podemos dizer que é uma universidade, nós aprendemos muito e podemos abordar qualquer assunto à luz da doutrina espírita, porque ela é uma ciência que estuda, que pesquisa, que compara, que observa. É uma filosofia que busca o saber, que busca o conhecer, que busca o esclarecer, e uma religião filosófica que nos sublima. Não é uma religião convencional, porque quando nós falamos em religião, nós já pensamos ali em dogmas, né, dogmas inquestionáveis e rituais. Ou seja, há algumas religiões que há alguns conceitos que eles defendem
que, na verdade, você não pode questionar, você simplesmente tem que, de fato, aceitar. Então, Kardec disse, né, e de fato a doutrina é ligada diretamente à ciência, que ele disse, se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em determinado ponto, abandone esse ponto e fique com a ciência. Hoje nós já estamos percebendo que, inclusive, os psiquiatras já estão levando em conta a influência espiritual, porque a pessoa chega no consultório, o médico faz ali todos os exames, a pessoa não tem absolutamente nada fisicamente, mas ela tem uma sintomatologia que se assemelha a alguns transtornos mentais, como, por exemplo, a esquizofrenia. A pessoa, quando ela é esquizofrênica, ela tem delírios, alucinações, ela se sente perseguida, ela fala coisas assim desorganizadas. Então, bem semelhante, de fato, a uma pessoa que está tendo uma influência espiritual. E a reencarnação também, que é um dos pilares, obviamente, da doutrina espírita, já está sendo estudado, né, pela ciência de uma forma geral. Algumas universidades já estão estudando a reencarnação, porque a reencarnação não é ligado à religião, é uma lei biológica, é uma lei natural. Inclusive, aqui no Brasil, a Universidade de Juiz de Fora já estuda a reencarnação. Nos Estados Unidos, a Universidade de Virgínia já estuda a reencarnação. E Kardec foi muito feliz quando ele reúne todas aquelas falas estranhas, de fato, que Jesus proferiu e coloca num único capítulo, que ele próprio intitula Moral Estranha, e ele busca explicar, né, esses ensinamentos de Jesus. Quando Jesus diz odiar pai e mãe, abandonar pai e mãe. Como assim? Ele não falava da necessidade de honrarmos pai e mãe? Então, o que isso significa? Quando ele diz, deixem os mortos enterrar os seus mortos, ou não vim trazer a paz, vim trazer a divisão, como assim se Jesus é amor? Por que ele não veio trazer a paz? Que tipo de divisão seria essa? Então, vamos lá, né, ver primeiro odiar pai e mãe, que é um ensinamento sinótico. Por que sinótico? Porque tanto Lucas quanto Mateus traz o mesmo ensinamento, embora utilizando-se palavras diferentes, porém com o mesmo sentido. Quando Jesus diz que era necessário odiar pai, mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, ou seja, e mesmo a própria vida. Não pode ser meu discípulo, disse Jesus. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, é isso, né, através de Lucas, né, um dos evangelistas. Mateus, ele fala, né, em vez de odiar, ele fala amar, né, mas no mesmo sentido, quando ele diz, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, veja, Kardec, com todo o conhecimento que ele tinha, ele estava muito à frente do seu tempo, grande pedagogo, discípulo de Pestalozzi, vários livros escritos, falava vários idiomas, mas ele não detinha todo o conhecimento. E ele mostra, inclusive, a sua humildade quando ele busca alguém que sabia mais do que ele. Quando muitos hoje se acham os donos da verdade, né? Então, ele, por não entender o que significava odiar pai e mãe, ele busca o professor Pesani, que era um professor que conhecia hebraico e grego, para tentar entender exatamente o que significava isso. Então, nós vamos ver lá no rodapé do capítulo 23, quando o Kardec explica o que significa ódio. Porque o ódio a qual está nas escrituras não é esse sentimento que nós conhecemos hoje. Mas vejam que interessante o que como é difícil a interpretação e como é difícil entender de fato se nós não buscarmos contextualizar, se nós não buscarmos o espírito da letra, o sentido real daquela palavra que pode ter hoje, né, um significado totalmente diferente. Quando ele diz, não ode-te em latim, ou cai ou missei em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos.
o que exprime o verbo grego misei, o verbo em hebreu, no qual deve ter Jesus de fato se servido, é não amar tanto quanto, ou seja, ele está querendo dizer que nós devemos nos amar, né, de forma igualitária e não amar alguém mais do que o outro. Porque, na verdade, o mestre ele veio nos ensinar, porque somos todos uma grande família, um amor fraternal, um amor de irmãos. Né? Então, não se pode amar mais um do que a outro. Mas veja esse sentido do ódio, quando nós vamos linkar uma outra passagem do Evangelho que está lá na Gênese, para a gente perceber que o ódio, de fato, não é esse sentimento que nós entendemos hoje.